paz do Senhor Jesus, amém? Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no precioso nome de Jesus Cristo, amém? E vamos ler juntos agora Provérbios capítulo 19. Vamos lá. Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína sua vida. Que arruína, né? É a insensatez do homem que arruína sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontre em lugar nenhum. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a tua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como a goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os caminhos morrerá. Não, quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-lo à boca. Aceite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas do tolo. Amém? Quando aqui fala no versículo 18, discipline seu filho, pois nisso há esperança, não queira a morte dele. A Bíblia fala que aquele que disciplina, o pai que disciplina o filho ama o filho. Que aquele que não ama o filho não disciplina. Deixa como está. Deus nos disciplina porque nos ama incondicionalmente. Deus ele provou o seu amor ao mundo quando entregou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Jesus ele não considerou ser igual a Deus, e Jesus é Deus. Pelo contrário, se esvaziou de si mesmo, deixou a sua glória, se humilhou ao tal ponto
que se tornou um ser humano, que nem nós. O Criador se tornou como a sua criatura. Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus, por amor à minha vida, por amor à sua vida, por amor à nossa vida, ele morreu numa cruz do Calvário. E ressuscitou ao terceiro dia. E está à direita do Pai. E voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu precioso sangue. Jesus voltará, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Jesus voltará para buscar a tua igreja. Jesus voltará para trazer salvação os que creem nele e condenação para os que rejeitaram, para os que o rejeitam. Deus deu livre-arbítrio ao ser humano. Você pode fazer da sua vida o que você quiser, porque o próprio Deus te deu livre-arbítrio e me deu livre-arbítrio também. Mas o Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só temos acesso ao Deus Pai, o único e verdadeiro Deus, somente por meio de Jesus. Deus Pai envia Jesus, o seu Filho, ao mundo para morrer no nosso lugar. Jesus ressuscita ao terceiro dia e volta ao céu e está diante do Pai. E nos envia o Espírito Santo para morar dentro de nós, para nos consolar. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele ora por nós porque nós não sabemos como orar como convém. Deus Uno, Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Deus te deu livre-arbítrio. A Bíblia fala que de Deus ninguém zomba. O que o homem semear vai colher. O que planta da carne para a carne colherá destruição. Mas quem planta pelo Espírito terá vida eterna. Nós só temos vida eterna com Jesus Cristo. Nós só temos a justificação dos nossos pecados por meio de Jesus. A nossa redenção, a nossa salvação, a vida eterna, a vida plena está somente com Jesus. É o único caminho que leva a Deus. É o único caminho que leva ao Salvador. Nós pecamos contra o Deus eterno. A condenação tem que ser eterna. O pecado não ficará sem pagamento. Não. Quem reconhecer o sacrifício do sangue do Calvário, reconhecer os seus pecados, abandoná-los e se voltar para Deus mediante a fé em Cristo Jesus, terá salvação eterna. Renúncia. Ser cristão é renúncia. Quem não crê já está condenado. Porque nós pecamos contra Deus. Quando teve a queda do ser humano ali, teve a separação entre Deus e o homem e o mundo que ele criou. Quando Jesus voltar, haverá novos céus, nova terra, o Senhor restaurará todas as coisas. Nós pecamos com o Senhor. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Quem não crê em Jesus já está condenado. Quem não reconhecer Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador já está condenado ao inferno. A não ser que está vivo, está no planeta Terra, está respirando, está de olhos abertos, você tem a oportunidade, a possibilidade de examinar os seus caminhos e abandonar toda a maldade, todo o pecado, confessar-vos a Deus e voltar para Deus mediante a fé no único caminho que Ele deixou para sermos salvos, Jesus Cristo. Jesus ele pagou pelos pecados dos que creem nele. Os que não creem em Jesus pagarão pelos seus pecados no inferno. Quando teve a queda do ser humano, teve a condenação. Nós somos separados da glória de Deus. Nós somos destituídos da glória de Deus. Nós somos reconciliados com Deus mediante a fé em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não está reconciliado com Deus. Você corre um grande risco de fechar os olhos, se você não se arrepender, e ir para o inferno, porque quem não crê em Jesus já está condenado. A condenação está sobre os filhos da ira de Deus, os que não creem no Senhor Jesus. Nós não vamos para o céu porque nós merecemos, não.
É pela fé em Jesus, é pela fé no Filho de Deus. Porque Jesus pagou preço, porque eu reconheço que Jesus é meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Porque eu sei, eu creio que Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Porque eu creio que Jesus pagou pelos pecados que creem nele. Ser cristão é renúncia. Desculpa. O pecado não ficará impune. Não ficará impune. Deus é Deus de amor. Deus é justo, é justiça. Nós que nos afastamos de Deus, nós somos culpados. Se você não crê em Jesus, você já está condenado. Mas se você está vivo, respirando nessa terra, você tem a oportunidade de se voltar para Deus, mediante a fé no seu Filho Jesus, o único caminho que leva a Ele. Se você não crê em Jesus, você já está condenado. Deus te deu livre-arbítrio. Você pode reconhecer Jesus, viver uma vida que glorifica o nome de Deus, ser perdoado por Ele. Crer é obedecer, crer é amar a Bíblia, crer é amar a palavra de Deus, e crer é viver uma vida que glorifica o nome de Deus. Porque o cristão, pequenos cristos, são embaixadores de Jesus, são representantes de Jesus nessa terra. Quem não crê em Jesus já está condenado. Porque quando os seres humanos pecaram, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, teve a separação entre Deus, o ser humano e o mundo que ele criou. O pecado não ficará sem pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados, pois que crê nele. Quem não crê em Jesus já está condenado. Ele vai salvar os que creem e condenar os que não creem. Nós pecamos contra o Senhor, contra o Deus eterno. A condenação é eterna. Deus do livre-arbítrio. A porta que leva ao céu é estreita. Larga é a perdição, a porta da perdição, e muitos, infelizmente, entram por ela. Adultério, orgulho, soberba, imoralidade sexual, roubos, assassinatos e tantos outros males que o Senhor condena na palavra dele. Nós pecamos contra Deus. Teve a separação. Somos reconciliados com Deus, com o único e verdadeiro Deus, somente por meio de Jesus Cristo. Jesus voltará para trazer salvação, somente os que creem nele, somente os que foram comprados e lavados e remidos pelo teu precioso sangue, somente por aqueles que de fato viveram uma vida de renúncia, uma vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque muitas pessoas ficam em cima do altar brincando com a palavra de Deus, estão no adultério, estão na mentira, estão furtando, roubando a igreja, pregam por luxo mesmo, por fama, não por amor a Jesus, mas por amor a si mesmo, não porque ama as pessoas, não porque querem alertar as almas, não porque querem ensinar de fato a palavra de Deus, muitos distorcem a palavra de Deus. Isso porque tem pessoas para ouvir, não é verdade? Tem pessoas para ouvir, porque a Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir a sã doutrina e escolheriam mestres para falar aquilo que agrada o ouvido delas, aquilo que elas querem ouvir. Querem ouvir sobre tudo, mas não querem ouvir sobre santidade, sobre renúncia. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ser cristão é renúncia, ser cristão é se santificar. Não quero ouvir. Muitos não pregam o arrependimento. Tem que ter arrependimento. Para ter perdão tem que ter arrependimento. Muitos não pregam sobre o céu e inferno. Muitos não pregam contra a imoralidade sexual. Muitos não pregam contra o adultério. Afinal de contas, eles não pregam a graça é favor imerecido. Eles estão pregando aquilo que eles criaram na cabeça, a super graça. Não querem santidade, não querem o Senhor. Quer apenas satisfazer as suas vontades. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém.